trouxe até a água dele. Ó. Boa noite, irmãos. Antes que, sempre que o pastor fala assim, pregador, que teremos um pregador especial, e depois ele anuncia a mim, eu falo, não veio, né, um especial, então vai o Helder mesmo. Muito bom. Irmãos, eu sempre tive comigo, depois que eu ouvi alguns professores falar sobre isso, que você está iniciando um curso, nunca falte na primeira aula, que é ali que vai sair as diretrizes, vai sair as orientações, você vai entender a ementa da disciplina, tem um monte de coisa que acontece na primeira aula, né? Então eu sempre valorizei assim o primeiro dia de aula, né? E hoje é o primeiro culto do ano, né? Então a gente tem esses marcos que a gente costuma valorizar e realmente são importantes, né? Você estar assim no primeiro, você já começa bem, né? Já começa não queimando a largada, vamos dizer assim, né? Já começa na raia certa, na posição certa, no lugar certo, que é estar, por exemplo, aqui no culto de oração. Para mim, por um bom período, eu estive assim, sem condições de frequentar o culto de oração. Como que o pastor está falando? Culto da certeza, né? E, graças a Deus, nos últimos tempos, eu estou tendo essa oportunidade. Aí o pastor me convidou para estar aqui hoje, eu fiquei muito honrado por ser o primeiro culto do ano, culto de oração do ano de 2025. Amém? Vamos ficar em pé e ler um texto aqui da palavra de Deus, que está lá em Tito, capítulo 1. Vamos ler até o versículo 5, toda essa perícope aqui do prefácio e saudação. Tito, capítulo 1, do 1 até o 5. Culto da confiança, isso, pastor, culto da confiança. E o Valdilson também está na mesma situação, pode participar hoje, né, Valdilson? Que bênção, né? Na correria sempre, né, nessa hora, né? Vamos ler juntos todos esses 5 versículos que estão ali aparecendo no texto. Leamos. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que lhe foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Rebeca, por favor, volta ao versículo 1, por favor. E se você puder, para a gente deixar exposto esse versículo, vamos ler mais uma vez? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Pai, nós queremos te agradecer pela leitura da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos deixou a Tua palavra, para nos orientar, para nos dirigir, para nos dar diretrizes, ó Deus, de sermos servos que lhe agrada em tudo. Nos ajuda agora, Pai, na parte já fizemos a leitura da Tua palavra, nos ajude na parte da explicação e da aplicação. Abençoa cada um dos meus irmãos aqui, que o Teu Espírito Santo possa ser o nosso mestre interior, nos dirigindo na compreensão da verdade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos, por favor?
Irmãos, nós lemos esse trecho todo de Tito, até o versículo 6, para que a gente pudesse ter uma visão completa assim, dessa perícope, que é essa parte aqui da saudação. Aí lemos o versículo 1, porque nossa reflexão vai ser em cima desse versículo 1, que eu gostaria que juntos a gente pudesse entender algumas coisas aqui, algumas verdades. E o foco nosso aqui hoje é que a gente entenda um pouco sobre a doutrina da piedade. Essa é a questão. E eu tenho para mim que a piedade deveria ser um alvo nosso para, ao longo desse ano de 2025, e um alvo para todos os servos do Senhor desenvolver cada vez mais a piedade. Então, nós vamos estar falando um pouquinho, refletindo sobre essa questão da piedade e entender como esse assunto se encaixa aqui dentro desse versículo 1 de Tito 1, tá? E que diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Nós lemos no versículo 5 que Paulo diz assim: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. Paulo ele está numa fase assim, digamos, no epílogo da jornada dele, né? Do combate dele. Ele acabou de sair da prisão de Roma e a gente sabe que em poucos anos ele estaria sendo executado. E ele escreve isso a Tito por volta do ano 64 aproximadamente, nesse intervalo aí, logo entre a prisão de Roma e a decapitação dele em Roma no final. E dentro dessa política que ele tinha de estabelecer pastores nas igrejas que ele fundou, ele está deixando aqui, estabelecendo como pastor nessa igreja em Creta, esse jovem chamado Tito. Se você olhar no mapa lá do Mediterrâneo, aquela região, você vai ver que a gente tem a Grécia, tem a Turquia, entre os dois a gente tem o Mar Egeu, e você vindo de navio lá pelo Mar Egeu, você vai desembocar no Mediterrâneo. Antes de você chegar no Mediterrâneo, você dá logo de cara assim, com Creta, que é uma grande ilha que fica ali no sul da Grécia e do lado assim, da Turquia. E ele estabelece ali Tito como pastor dessa igreja. A gente observa que o mesmo que ele veio fazendo, que ele fez com Timóteo, deixando Timóteo como pastor na igreja de Éfeso, ele coloca aqui Tito na igreja de Creta, para que possa pastorear aquela igreja. E se você pegar essa carta de Tito, você vai ler que Paulo trata Tito como um obreiro assim, já amadurecido. Ele não dá muito, assim, dá orientações muito gerais, não é nada de doutrinas assim, visando corrigir algum desvio, não. Ele dá orientações gerais, assim, pastorais, para ele, para que ele possa dar prosseguimento ali à pregação do Evangelho e o pastoreio daquela igreja. Aí eu chamo a sua atenção aqui para o versículo 1. E ele começa assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Me chamou assim, muita atenção, porque eu não tinha me atentado. Agora que eu percebi, foi, puxa, até onde eu sei, Paulo nunca se identifica como servo de Deus. Nas saudações dele, tá? Nas saudações. Aí eu olhei as saudações das 13 cartas, partindo de Romanos até a última lá, que é Filemão. E nenhuma delas ele se identifica como servo de Deus. Somente aqui. Ele se identifica como servo de Jesus Cristo, ele se identifica como apóstolo de Cristo, ele identifica assim como servo de Cristo, apóstolo enviado para pregar o Evangelho de Deus, mas somente aqui em Tito que ele fala que ele é servo de Deus. E eu particularmente gosto muito das traduções que trazem, ao invés de servo, escravos. Então, por quê? Porque a palavra que é usada aqui no original, ela é
a palavra usada para escravo, escravo de Cristo. Então seria assim, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Por que escravo? Até porque Paulo, dentro da teologia dele, está muito clara para ele essa questão de mudança de senhorio. Romanos 6, 22 fala: agora, porém, libertados do pecado e transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, se você pegar Romanos 6, do 15 diante, você vai se deparar ali com uma doutrina da mudança de senhorio que ocorre em nossa vida. Outrora nós éramos escravos do pecado, e a partir dali do 15, ele começa a mostrar que agora nós somos escravos de Deus. Irmãos, se a gente adotar essa perspectiva do escravo, a gente vai conseguir entender melhor, porque essa é a força da palavra naquele dia que ele escreveu. Escravo era escravo. Amo era amo, Senhor era Senhor. Então ele se identifica como escravo de Deus, porque ele tem uma teologia, uma doutrina sobre esse assunto. E é bacana, tem hora que ele fala que ele é escravo de Jesus, tem hora que agora ele está falando que ele é escravo de Deus. Então, para ele consegue intercalar essas duas palavras, Deus e Jesus, com o mesmo valor. Então ele tem uma noção assim de um conceito trinitariano muito bem consolidado. Ele sabe que existe diferença entre Deus e Jesus, não são a mesma pessoa, né? Mas em essência eles compartilham a mesma deidade em termos de poder e grandeza. Então ele intercala isso, fazendo uso de uma doutrina de um conceito trinitariano, e usa isso com tranquilidade. Então aqui ele está falando servo de Deus. Lá em Romanos, Paulo, servo de Cristo Jesus. Aqui, Paulo, servo de Deus. Para ele tem o mesmo valor. E realmente tem o mesmo valor. E apóstolo de Jesus Cristo, enviado de Jesus Cristo. Então a gente poderia ler esse texto, Paulo, escravo de Deus e enviado de Jesus Cristo. Eu acho que fica bonito, né? E faz muito sentido em relação ao ensino dele dessa questão de senhorio de escravo. Então, das 13 cartas, apenas aqui em Tito, ele usa servo de Deus. E isso mostra a perspectiva dele, né? Agora, observe a sequência do texto. Segundo a fé de quem? Dos eleitos. Segundo a fé dos eleitos de Deus. Não vamos falar, o tema não é falar de eleição, mas a eleição é uma doutrina bíblica. A questão não é se a eleição é uma doutrina bíblica ou não, a questão é se a eleição é condicional ou se é incondicional. Então, que é uma doutrina bíblica, ela é uma doutrina bíblica. E ele fala, segundo a fé dos eleitos. Paulo, servo de Jesus Cristo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos. É interessante quando você começa a olhar para essa palavra segundo, você vai entender que essa palavra aí é uma preposição. E dentro dessa frase aí, ela está, de alguma maneira, condicionando o que vai ser falado depois dela. Segundo a fé dos eleitos. Então, Paulo, ele é servo de Jesus Cristo, ou servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, conforme a fé dos eleitos. Né? Então, a fé dos eleitos modifica o fato de Paulo ser servo de Deus, ou justifica o fato de Paulo ser servo de Deus e ser também apóstolo de Jesus Cristo. Porque essa palavra segundo, ela é sinônimo de conforme, de acordo, do ponto de vista e consoante a. Então a gente poderia dizer, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, conforme a fé dos eleitos, consoante a fé dos eleitos, ou do ponto de vista dos eleitos. Então, os eleitos, que são, podemos dizer, os crentes, que somos nós. Então, quando Paulo ele se incumbe dessa missão de ser
servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Isso aí essa missão, ela está sendo modificada por a fé dos eleitos, a fé dos crentes. Então é com efeito a fé dos crentes que Paulo se incumbe dessa missão, dessa vocação, de ser servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, visando a fé dos eleitos. O texto continua, e o conhecimento da verdade, que é o quê? Conhecimento da verdade, que é segundo o quê? A piedade. Aí chegamos na palavra que eu queria que nós chegássemos, a piedade. Se você observar, há toda uma doutrina, um ensinamento sobre a piedade. E eu vou fazer aqui uma resenha, um resumo do que é piedade. Mas tenha em mente que é muito maior do que isso que eu vou estar falando aqui. Que a piedade, primeiro, ela é o oposto da impiedade. E se você pegar na Bíblia, começar a olhar, existem muitas promessas aos ímpios. Muitas. De punição aos ímpios. Então, o primeiro conceito é que a piedade, ela é o contrário, ela é o oposto da impiedade. E ela é devoção a Deus, que resulta numa vida agradável a Ele. Então, como que a gente poderia explicar, definir o termo, a doutrina da piedade? É devoção a Deus, que resulta numa vida agradável a Ele. Então, isso é piedade. Por isso que no início, eu introduzi essa exposição dizendo que a piedade tem que ser algo que todos nós, como crentes, devemos ter como alvo. Desenvolver, fazer crescer cada vez mais a piedade em nossa vida. E como que se caracteriza a piedade? Como que a gente vai saber que nós estamos sendo pessoas piedosas? Por exemplo, como está a sua vida de oração? Você tem um horário, um momento de oração planejado para a sua vida? Eu aprendi um pensamento desses livros que nós acabamos de estudar na escola bíblica dominical, do John Piper, e lá ele dizia, dentro do capítulo que abordou a questão da oração, ele disse que o maior inimigo da oração não é o fato de você não orar, tão somente, é o fato de você não se planejar para orar. Porque ele diz que o oposto do planejamento não é a desordem. Isso eu aprendi, achei bacana. Não é a desorganização que é o oposto do planejamento. O oposto do planejamento é a rotina. Então, se a gente não planejar, orar, e dentro desse momento de devoção, vamos falar do momento de devocional. E nesse momento de devocional você ter momento com a sua Bíblia, leitura da Bíblia, meditação na Bíblia, oração. Se você não se planejar para isso, não é que você vai fazer isso de forma desorganizada, não, você vai seguir a sua rotina, a nossa rotina, a minha rotina. Cada um de nós temos uma rotina. Então, o oposto do planejamento é a rotina. Então, a piedade, ela se caracteriza, ela se revela através de como que nós estamos, por exemplo, encarando, ou planejando, ou realizando momentos de oração na nossa vida. E como que está a questão do estudo da Bíblia? Está estudando a Bíblia? Tem um livro da Bíblia que você está gastando tempo com ele? Que você aprendeu bastante com ele no ano de 2024 e que você quer continuar aprendendo com ele nesse ano de 2025? Ou com outro? Ou você está lendo assim, sem o cuidado necessário? Lembra o que o pastor Infante Júnior esteve aqui naquela entrevista que a gente fez com ele, e ele falou sobre essa questão da Bíblia, que ele
entende que seja muito valor nós pegarmos um livro da Bíblia e trabalharmos com ele, entendermos dele. Igual domingo o pastor pregou sobre o livro de Provérbios, né? Ali a introdução de Provérbios, e depois eu conversando com o Olavo, falando, poxa, Olavo, você sempre diz que gosta do livro de Provérbios, então é a oportunidade de você pegar agora estudar o livro de Provérbios, né? Vamos fazer ao longo desse ano uma leitura por mês. Puxa, já pensou se chegarmos no final do ano, fala, puxa, esse ano eu estudei muito o livro de Tito, como eu entendi, como eu aprendi no livro de Tito, né? E você se tornou assim um conhecedor da epístola de Tito. Então, como que você está tratando a sua Bíblia? Né? E como que você está na oração? Como está a reflexão sobre a leitura bíblica que você está fazendo? Como está a questão da comunhão com os salvos, que também é fruto da piedade? Como estão os seus atos de bondade, que também é fruto da piedade? Então, a questão da piedade, ela é essencial na vida do salvo. E se a gente observar aqui o que Paulo está falando, ele fala da fé segundo os eleitos, da fé dos eleitos de Deus. Aí ele diz assim, e o conhecimento da verdade, que é o quê? Segundo a piedade. Irmãos, como eu achei isso precioso. Ele está dizendo que o conhecimento da verdade está atrelado, é segundo, é de acordo, é conforme a piedade. Então, se a nossa vida não manifestar a piedade, se na nossa vida não tivermos a piedade como algo que está ali, como alicerce, o conhecimento da verdade vai ser cada vez menor em nossa vida. Então, está ligado, muito ligado, o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Então, às vezes, a gente fica querendo as coisas sem fazer alguma coisa necessária anterior. Então, eu tenho muita vontade de aprender a palavra de Deus, estou buscando, estou pesquisando, mas parece que eu não estou desenvolvendo. E como que está a questão da piedade em sua vida? Está trabalhando isso? Está desenvolvendo isso? Porque ele está ensinando para nós que o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Então, tem que existir a piedade, que é essa disposição santa que tem que haver em nós para servirmos melhor a cada dia mais a Deus, de buscarmos ao Senhor. É como o pastor lá, citando Provérbios, falou, do temor ao Senhor. Eu acho que é uma boa maneira da gente sintetizar a piedade, é o temor ao Senhor. Então, é uma crescente no temor ao Senhor, que vai ser uma crescente em piedade, e com isso, o conhecimento da verdade. Então, nós vamos trabalhar a Bíblia, o estudo da Bíblia, mas tendo a piedade como base, porque esse conhecimento é segundo a piedade. E é interessante, vocês sabem disso, eu só vou reforçar aqui, que quando a Bíblia fala de conhecimento, ela não está só falando de informação ou de conhecimento cognitivo apenas. Está falando o quê? De relacionamento, não é isso? Então, conhecimento na Bíblia de Deus é relacionamento. E esse relacionamento ele pode ser tão profundo que às vezes ele é comparado ao relacionamento entre o homem e a mulher. Tanto que as palavras que é usada para conhecimento, às vezes é aplicada no caso de relacionamento entre homem e mulher. O texto fala que José não conheceu Maria antes que Jesus nascesse. Lá quando Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, ele está falando justamente desse conhecimento. Se você ler o contexto, você está vendo que está dizendo que ele diz que o Senhor nos quebrou, o Senhor nos destraçalhou, mas o Senhor quer novamente nos reconstruir. Então, não é um conhecimento informativo apenas, cognitivo. É um conhecimento de alma, de coração. Quando a coisa é tão profunda, que vai além
da nossa estrutura cognitiva, a Bíblia fala, é o coração. Então não é só questão de neurônios, conexões de neurônio, é de coração, ela cai lá na parte interior do nosso ser. Ali que se dá o conhecimento de Deus. Só que existe uma coisa que precisa estar acontecendo em paralelo, que é o desenvolvimento da piedade. E a piedade é essa crescente no temor do Senhor. Eu só estou tocando nesse assunto da piedade hoje, até para despertar você, e também para despertar a mim, da importância que é para nós entendermos melhor essa doutrina da piedade. Mas olhando para ali, por exemplo, Tito 1:1, está dizendo que o conhecimento da verdade, ele é segundo a piedade. E se você for pesquisar outros textos do próprio apóstolo Paulo sobre a piedade, você vê o quão é importante esse assunto da piedade na vida do salvo. Tá? Então, como aplicação aqui, a piedade é a base do nosso conhecimento de Deus. Está ali, a prova. É o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. A piedade é uma virtude muito valorizada por Deus. Está em 2 Timóteo 6:6. Mas grande ganho a piedade com contentamento. Ele está dizendo que a piedade é algo que nos traz grande ganho. Irmãos, não é um ganho de 0,5% ao mês, o investimento em piedade. É um grande ganho. Um grande ganho. Então, ela é a base do nosso conhecimento de Deus. Ela é algo muito valorizado por Deus e nos dá um grande retorno. E se você prosseguir um pouquinho na sua Bíblia, ainda em Tito mesmo, lá no capítulo 2, versos 11 e 12, diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há de manifestar a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, como que está aí na sua Bíblia? Sóbria, que mais? Justa e piamente. Irmãos, é uma necessidade. É uma necessidade. Ele está dizendo, olha, a salvação é manifestada a todos os homens. Porém, é necessário que nós renunciemos à concupiscência mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Isso é, tenham piedade. Desenvolvam piedade. Então, há um clamor da Bíblia para que nós precisamos, para essa questão da piedade em nossa vida. É uma necessidade. É algo de grande investimento, de grande retorno. E é algo que está na base do nosso conhecimento, do conhecimento que a gente quer vir a ter de Deus. Mais piedade, com certeza, vai ser mais conhecimento. Menos piedade vai ser cada vez menos conhecimento. Bom, reflita sobre isso. Essa 30 minutos aqui que a gente está falando é apenas cutucar, mexer nesse assunto da doutrina da piedade, mas que é algo muito importante. Vamos ver novamente ali, versículo 1 de Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Amém? Senhor, nós que te agradecemos pela Tua palavra que nos traz coisas tão preciosas. Nos ensina, Deus, a desenvolver, a cada dia mais, a piedade no nosso viver, no nosso dia a dia. Que a gente seja conhecido como pessoas piedosas. E que a gente cresça em piedade, cada vez mais na Tua presença. É a nossa oração que é feita em nome de Jesus. Amém.